Paz do Senhor, meus irmãos, eu quero usar um texto bíblico aqui hoje para falar de libertação. Quero falar a palavra de Jesus aqui em João 8:31. Jesus dizia, pois, aos judeus que nele criam: se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Então Jesus está dando ênfase, né, à palavra dele, está dando ênfase às escrituras, o conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra de Deus. Aqueles judeus, meus irmãos, era para receber Jesus, porque vários profetas, salmistas falaram que Jesus viria, mas eles, por falta de conhecimento, né, eles não receberam Jesus como Salvador. Jesus ainda falando, ele dizendo no versículo 36 de João 8, fala: se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a libertação, ela vem pela palavra de Deus. Jesus falando para os discípulos, ele falou: vós já são limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Né? Eles falam para os discípulos que já estavam limpos pela palavra, pelo ensinamento. Então é a palavra de Deus que tem poder de limpar o pecador, de nos santificar, de nos colocar diante da presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu quero usar ainda em Tiago, deixa eu ver se eu acho aqui um versículo interessante, em Tiago 4, no versículo 8, ele fala de um texto que nos faz lembrar que nós temos que reconhecer o nosso pecado, de sujeitar a Deus, de reconhecer o nosso estado de miséria quando estamos no lamaçal do pecado. Se pecamos, temos que depressa voltarmos e sujeitarmos a Deus. Veja bem o que Tiago fala. Chegai a vós, a Deus, e ele chegarás a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vos de duplo ânimo, purificai o coração. Sente as vossas misérias, lamentai e chorai, convertei o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Então, Tiago está falando aqui, a Bíblia está falando de uma necessidade que temos de reconhecermos o nosso pecado e nos chegarmos a Deus, que ele chegará a vós. Se nós reconhecermos o nosso pecado, nós alcançamos misericórdia. Ainda Tiago, quero aproveitar Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, ele fala: confessai as vossas culpas um dos outros e orai um pelos outros, para que sarais. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Meus irmãos, nós sabemos que há muitas linhas aí de libertações, né, desses teólogos modernos, né? Por exemplo, como maldição hereditária, eles creem que tem que quebrar a maldição dos seus antepassados. Esses são textos, né, sem base bíblicas, também das batalhas espirituais, também que não tem base bíblica. A batalha espiritual não nos pertence, né? Cura interior, não é verdade, quebra de maldição, sem contar com os cultos de libertação também nas igrejas pentecostais, que às vezes menos, mas usa ainda esse método de libertação por imposições de mão e não por um reconhecimento e confessar o pecado. O apóstolo Paulo, ele fala das obras da carne. E o que é obra da carne? Obra da carne são pecados, né, pecados graves que às vezes a pessoa aceita a Jesus, mas ele ainda não foi liberto, não é verdade? Tem muita gente na igreja que vai aos cultos todos os dias, mas ele ainda carrega consigo ainda alguns pecados da obra da carne. Vou citar algum deles aqui, por exemplo, a impureza, a lascívia. A lascívia é mesmo que a prostituição, é o gozo pela prostituição, pela devastação, né? Inimizade, porfia, facção, a divisão, inveja, discórdia, né? Nós sabemos que isso existe muito nas igrejas, e isso ainda é obra da carne, é o pecado da carne, é porque essa pessoa ainda não foi liberta ainda, né, desses pecados. E como é que nós vamos conseguir nos libertar desse pecado? É por imposição de mão? Não. Vamos ficar com o que o Tiago falou: confessai os vossos pecados uns aos outros, né? Vamos confessar os nossos pecados, vamos deixar esses pecados. Se você gosta
do Big Brother, né, que é um pecado de lascívia, que você gosta de ver aquela prostituição, aquela coisa, né? Você faz um compromisso com Deus, confessa e não faça mais. Ah, mas eu ainda gosto de dividir, eu tenho uma coisa do meu jeito, se não for do meu jeito não dá. Aí você ainda tem nesse jeito um espírito de divisão, de facção, ou de porfia, ou de inveja, que você confessa, que venhamos confessar, e Jesus está de braços abertos para nos perdoar e nós alcançar a misericórdia, né? E com isso nos libertar de todas as coisas. Meus irmãos, também a gente não pode, não estou dizendo aqui que nós possamos nos libertar também de doenças, de algumas curas. O próprio Tiago fala que se tem alguém enfermo, chama os presbíteros com imposição de mão e ora por ele. Né? E se aquela pessoa possuir algum pecado espiritual, ele também será perdoado. A oração do justo tem esse poder. Eu estou falando aqui são de pecados da carne, pecados que a gente às vezes nós temos e nós às vezes em vez de reconhecer, de sujeitarmos a Deus, nós ficam aí em cultos de libertações, em quebra de maldições, em batalhas espiritual, tentando nos libertar. E desta forma, sem a confissão, né, é quase impossível a gente alcançar a misericórdia de Deus. Tá? É uma reflexão. Compartilhe esse vídeo se você gostou. Tá bem? Um abraço. Espero que isso ajude a você.